tenho a impressão que não há necessidade de ser profeta para saber e reconhecer que esse santuário está saturado pela presença do eterno Deus. Ele está aqui como sempre esteve e sempre estará. Antes de você assentar-se, se você puder, diga para quem está próximo a você, que bom que você veio. Glória a Deus. A Bíblia, abra a sua Bíblia, ou vamos ler todos aqui com o auxílio do Data Show, no capítulo 15 de Lucas. Enquanto os irmãos acham esse texto, eu externo aqui a minha profunda gratidão a Deus pelo privilégio de estar aqui uma vez mais na minha igreja. E muito obrigado, bispo, sempre pelo carinho, pelo apoio. E o senhor, a bispa Neuza, pastor Samuel, o pastor Eliseu, o pastor Lucas, pastor Enoque, que não está aqui, e o nosso querido Adilson, Edmilson, que eu só chamo de coronel, mas aí vai perdendo o nome. Esquece a patente e fala o nome, né? A todos os nossos queridos irmãos, Deus continue abençoando. Lucas capítulo 15, versículo 8 e 9, é um texto extremamente familiar da igreja, e eu gostaria de compartilhar essa leitura com você. Lucas 15, 8 diz: o qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca diligentemente até achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Deus abençoe. Eu até gosto mais, nesse caso aqui, da versão Nova Almeida atualizada, porque nesse texto, pastor Samuel, ela diz: porque já achei a dracma que eu havia perdido. Pode parecer muito simples, mas esse é o dilema das pessoas, porque desde o Éden, ninguém assumiu a culpa. Quando Deus chega para Adão, depois que ele pecou, disse o que aconteceu, ele não reconhece o seu erro, ele simplesmente diz: a mulher que o Senhor me deu. Ele culpa duas pessoas. Deus disse: eu não sabia que existia mulher, o Senhor não perguntou se eu queria, o Senhor me deu uma anestesia desse tamanho, dormi a noite inteira, quando eu acordei estava prontinho aqui do meu lado. Então indiretamente ele colocou a culpa em Deus. E depois ele diz: a mulher que o Senhor me deu. Aí Deus chega para Eva e diz: Eva, o que aconteceu? Ela diz: não vá na conversa do Dandan, que ele está desviado. A culpa não é sua, a culpa é de quem? Da serpente, do diabo. Ao longo da nossa existência, nós estamos numa busca exacerbada para achar um diabo, para culpar. É mais fácil, desencargo de consciência. Só que o caminho de retorno é quando nós reconhecemos que nós não somos, mas Ele é, que nós não temos, mas Ele tem, que nós não fazemos, mas Ele faz, que nós não curamos, mas Ele cura, que nós não batizamos no Espírito Santo, mas Ele batiza o Espírito Santo e com fogo, que nós não podemos absolutamente nada, mas Ele pode todas as coisas, porque nós somos humanos, mas Ele é divino. Nós somos servos e Ele é o Senhor. Esse texto, o capítulo 15, aliás, de Lucas, retratam três parábolas. Todo o capítulo 15 comportam 3 parábolas. A primeira, da ovelha perdida. Segundo, da dracma perdida. E a terceira, do filho perdido,
que na verdade, eu penso que essa parábola do filho perdido deveria ser colocado lá na epígrafe, o amor do pai, ou um pai que ama, porque aqui fala do filho que se perdeu, mas na verdade os dois estavam perdidos, o perdido que saiu e perdido que ficou. Na verdade, na primeira parábola, alguém perde a ovelha e ele deixa as 99, e aí nós somos induzidos pelo hino para dizer que foi no aprisco, e o texto não fala de aprisco, a Bíblia fala que foi deixado no deserto. Mas enquanto o pastor saiu para buscar a ovelha perdida, as 99 não se desviaram, porque ela tinha uma coisa que muitas igrejas perderam: relacionamento. E quando a gente se relaciona, a gente cria estrutura e cria estacas. E muito mais do que âncoras, nós criamos raízes. Porque um crente ancorado, ele pode se tornar oportunista. No momento que chega a tribulação, ele sobe a âncora e deixa a gente sozinho. Mas a Bíblia diz que o justo é como árvore plantada, raízes. Vem o vento, vem a tempestade, mas ele permanece e dá o fruto na estação própria. A segunda parábola é essa que nós vamos comentar rapidamente aqui, e a terceira do filho pródigo, que é aquele menino que saiu, foi embora. Mas as três parábolas vão falar o que os biblicistas nos ensinam nos seus livros e nos seus comentários. Aqui está, no capítulo 15 de Lucas, os perdidos e achados. Aqui se perde ovelha, se perde dracma, se perde filho, mas aqui também encontramos ovelha, encontramos dracma e encontramos nossos filhos. Eu quero dizer para você que está aqui nesta noite e aqueles que estão nos assistindo, que apesar das perdas, Deus nos ensina dizendo que na vida teremos sim muitas perdas, mas se nós acreditarmos no Deus que tudo pode, esta noite poderá ser a noite do reencontro, a noite da restituição, a noite da bênção, a noite da vitória, a noite do milagre. Enquanto você não glorificar, eu vou mandar. A noite do avivamento. Jesus pode hoje, nesse culto, assinar aquele documento que foi engavetado. Jesus pode, nesta noite, curar você daquela enfermidade que o médico diz que não tem mais jeito, não tem para ele, mas para o médico por excelência, não há enfermidades que ele não possa curar. E é curioso que esta parábola vai dizer que uma mulher tinha 10 dracmas, e você sabe que uma dracma era uma moeda de prata dentro de um império greco-romano, onde os romanos dominam pela força, mas prevalece a cultura grega. Agora você tem 3 culturas numa só. Você tem do Império Romano, da cultura grega e numa região judaica, com costumes judeus. Esta moeda correspondia, cada uma delas, a mais ou menos a uma diária de um trabalhador e 2 diárias de uma trabalhadora. Agora escute que coisa interessante. Ela tem 10 dracmas e em algum momento da sua vida ela percebe que havia perdido. Ela não foi confrontada pelo marido, dizendo-lhe: meu amor, você perdeu a dracma. Não foi confrontada pelos filhos, não foi confrontada pela liderança da igreja e muito menos pelos vizinhos. Mas ela se deu conta de que havia perdido. Porque a maior perda da vida não é quando nós perdemos coisas, é quando nós nos perdemos nas nossas perdas. E ela
percebe que havia perdido. Em que momento foi isso? Eu não sei. Talvez aquela mesma palavra que Paulo nos ensina no momento da ceia tenha, não literalmente falando, mas de alguma forma efeito no coração dela. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ela teve um sentimento que faltou na vida de Sansão. Sansão, ele, aos pés de Dalila, ela o instiga, corta seu cabelo, porque ele abre o coração e confessa e diz para ela o seu segredo, ele perde a força. Ela o acorda e diz: Sansão, lá vem os filisteus. E ele diz: vou me levantar como das demais vezes, porque ele achava que a força de Deus, que o poder do Espírito Santo ainda estava nele, mas ele não sabia que o Senhor não estava mais nele, que o poder que ele tinha, e às vezes a gente assiste os filmes, principalmente nessa mentalidade de Hollywood, um Sansão bombadão, saradão, que a gente tem até inveja, mas ele não era saradão não, porque aí está a eficácia do poder de Deus. Não era a força física de Sansão, o que habitava nele era o poder do Espírito Santo. E ele perde isso, mas ele não sabia que havia perdido. E é tão lamentável como a gente acha e encontra pessoas que se acham, que pensam que se ele não cantar, não tem louvor, se ele não pregar, não tem mensagem. Isso é ilusão das trevas, porque aqui quem faz é o Senhor, quem liberta é o Senhor, quem cura é o Senhor, quem batiza no Espírito Santo é o Senhor, quem salva é o Senhor. Então somos apenas vasos em suas mãos, mas quem faz é Ele. Vale um glória a Deus? Vale um aleluia? Então esta mulher percebe que havia perdido e ela toma uma decisão. Diga comigo, decisão. Nós vivemos uma época, Josué, inclusive eu estava do seu lado ali, não tinha te reconhecido, porque eu acho que agora você está de bigode, você ficou diferente. Mas nós vivemos numa geração tão complicada, que as pessoas, que até muitos crentes mesmo, eles acham que não precisam mais, que não dependem mais, que já chegou no ápice, que não tem mais espaço no seu HD intelectual para reconhecer que nós estaremos sempre numa eterna dependência de Deus. E quanto mais dependente de Deus, mais graça de Deus vai fluir na nossa vida. Em qualquer segmento da vida, em qualquer área da nossa ação, ou seja política, ou seja religiosa, ou seja familiar ou profissional, não importa. Onde quer que você esteja plantado, reconhecendo a graça de Deus, a misericórdia de Deus, dependente dEle, mais usado você será nas mãos do Altíssimo. Vale um glória a Deus? E aí nós vivemos uma geração de sonhos. Quem é que não gosta de falar sobre sonhos? Eu já preguei muito sobre sonhos, até entender que, em que pese, é importante sonharmos. É importante sonhar. Aliás, se você não sonhar, você morre. Você tem que ter projetos, você tem que ter sonhos. Mas a questão é que Deus não reage aos nossos sonhos, Ele reage às nossas atitudes. Eu vou repetir, Deus não reage aos nossos sonhos, mas às nossas atitudes. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e profundas que você não sabe. Mas Deus precisa ser provocado nesse sentido.
Jesus lá em Mateus vai ensinar o seguinte: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Tiago vai além, dizendo: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. É em cima das nossas atitudes. Não adianta você sonhar e não tomar uma atitude. Aquela mulher reconhece: eu perdi a dracma, eu preciso achar, então eu preciso tomar uma decisão. Irmão, ninguém vai tomar essa decisão por você. Nós é que temos que nos posicionarmos. Nós é que temos que levantar a cabeça. Deus sabe das nossas necessidades, Deus conhece seu coração, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Porque prega-se uma graça aí, uma hipergraça, que eu penso que isso não é graça. Porque é uma graça que perdoa tudo. Mas que graça é essa que não nos impede de pecar? Que graça é essa que não tem o poder de nos guardar na hora da tentação? Eu quero dizer que a graça de Deus sobre a nossa vida, ela gera perdão, ela gera restauração, ela gera poder de Deus, mas ela também nos preserva em santificação. Lembrando que é santificação, viu, irmão? Não é santidade, como muita gente prega, porque santidade é estado, e ninguém aqui está no estado de santidade. Nós estamos no processo de santificação, e sem a qual ninguém verá o Senhor. E ela toma uma decisão. E qual a decisão? Eu preciso iluminar a casa, porque quando ela se dá conta de que ela havia perdido, ela precisou acender a candeia. Não foi Deus que acendeu, foi ela. A candeia, ela tem 2 orifícios, um para colocar o pavio e outro para colocar o azeite, que na época não era querosene, era azeite, o combustível. Porque não adianta também, bispo, a gente apenas ter e demonstrarmos a candeia. Não adianta só ter a candeia. Tinha 5 virgens que tinham candeia, mas não resolveu o problema. Não adianta ser só evangélico, não adianta só vir à igreja. É preciso que dentro desta candeia, chamada coração, tenha o azeite de Deus, o azeite da graça, o azeite da unção. É tão maravilhoso, porque quando a candeia tem azeite, pastor, mas o pavio é pequeno, porque tem uns irmãos do pavio curto. Mas não tem problema ser curto, irmão, desde que tenha azeite. Porque tem gente que é do pavio curto, mas tem graça, tem unção. Lá em Brasília eu ouvi um irmão, pensa num poço de simplicidade. O irmão não falava assim, acho que nenhuma frase corretamente. Naquele estilo que eu já falei aqui, nós vai, nós foi, nós fumo. Eu perguntei para o irmão Google, para a Alexa, o que é nós fumo. Eles não sabem. E para a Alexa não saber, irmão. Só que quando ele começou a falar, Josué, havia tanto azeite nos lábios daquele homem, que quando eu percebi, a igreja estava em lágrimas, porque o azeite verdadeiro, ele ainda provoca na gente esse sentimento de adoração, de arrependimento. É claro que a gente não pode ter só emoção, porque o culto, ele precisa ser racional, mas nós não podemos também excluir a emoção, a sensibilidade. Eu não sou, quem me conhece aqui sabe que eu não sou do manto, não sou de pular, não sou de rodar, não sou de ver anjo. Queria tanto ver um anjo. Falei, Jesus, será que eu só vou ver anjo no céu? Eu nunca vi um aqui na terra.
Tem gente que tem uma facilidade de ver anjo todo culto, toda hora. Encontraram o anjo Gabriel esses dias no Rio de Janeiro, mas não foi na convenção de Madureira não, foi lá na praia do Leblon. Só de bermudão, óculos escuro. Estava de férias. Falei, irmão, viu o Gabi? Falei, que Gabi, irmão? Pastor de Curitiba? Não, o Gabi, o Gabriel, o anjo Gabriel. É uma vulgarização do sagrado. Meu irmão, se você viver 500 anos sobre a face da terra e não ver nada, mas se você crer naquilo que ele falou aqui, fique tranquilo, você vai ver anjo todos os dias, você vai caminhar com anjo, vai ter anjo à sua esquerda, à sua direita, o coral será de anjos, nós teremos uma eternidade. Quem acredita em céu, então ela acende a candeia. E quando ela acendeu a candeia, ela percebeu que o problema era maior do que ela pensava. Porque ela percebeu que a casa estava suja. Há os pregadores e amigos, expositores da palavra, que eles maximizam, pastor Luiz, a ideia de casa aqui. Trazendo para o contexto de família, de igreja, o que é perfeito. Mas eu gostaria de minimizar, dizer que a casa aqui escura era o coração, é o coração que precisa ser iluminado pelo poder dessa lâmpada, desta candeia que ilumina. E você sabe que a luz tem um poder extraordinário. Dentre muitos efeitos da luz, eu não sou físico, mas pelo pouco que eu estudei, a luz é capaz de iluminar o mais profundo de um esgoto, de mostrar tudo que tem lá, sem se contaminar. Esta é a luz. Esta é a luz. Agora, pense comigo. Ela percebe que a casa estava suja e ela precisava limpar. E eu não estou aqui falando de pecados, de desvios, de problemas morais, nem desvio de caráter. Eu quero falar de um outro lixo que nós precisamos varrer da casa do nosso coração. São os lixos emocionais. Aqueles que fragmentam a nossa alma e que têm dilacerado a nossa comunhão com o eterno Deus. Esse lixo da mágoa, que nos impossibilita de orar e de adorar a Deus de verdade. Porque a Bíblia diz, se você for oferecer a sua oferta e você lembrar que alguém tem algo contra você, que não está resolvido, deixa a oferta, vai lá, conserta primeiro, libera o perdão e venha adorar e ofertar o Senhor. Não adianta cantar bonito, não adianta pregar bem, não adianta falar em outras línguas. Eu preciso tirar o lixo que tem danificado a minha adoração e a minha comunhão com o Senhor. Esses lixos que ficam aí há 30 anos. E eu contei aqui uma vez e vou repetir. Eu tinha uma senhora que nos ajudava lá em casa, limpava a casa todos os dias. E o chão lá de casa era uma ardósia, daquelas ardósias antigas, cinza. Era a mais barata que tinha. Foi uma oferta que eu ganhei do pastor Eduardo Sampaio. E aí eu descobri uma coisa extraordinária, que pobre, ele inventa, irmão, ele cria. É uma coisa impressionante. Aí eu descobri um produto que você passa e ela ficou pretinha, mas ela brilhava. Um dia o pastor Gesiel Gomes foi me visitar e disse assim, pastor Roberto, onde é que você comprou esse porcelanato? Eu disse, não pode mentir, né, irmão?
mas que deu vontade, deu. Não, isso aí é mistério, pastor. Deus, hora que Deus te revela. Perfeito, todo mundo chegava lá em casa, era impressionante. Todo mundo chegava e elogiava. Ela passava uma cera líquida, como ela ia de segunda a sábado, todos os dias ela encerava. Aí eu operei do coração, e o médico disse 60 dias de molho. Aí com 37 dias me deu assim aquela vontade de comer pão, que a gente podia ter assim vontade de comer outras coisas, mas comer pão, né? Pão. Aí eu chamei um rapaz assim que estava lá no quintal, compra ali uns pães, eu peguei umas moedas, porque você sabe que itinerante não perdoa moeda. Aí a moedinha saiu da minha mão, foi para debaixo da geladeira. E eu, peraí, aí fui lá com muito jeito, eu não podia me movimentar assim, com tanta liberdade, apalpei assim. Aí eu senti um papel, puxei o papelzinho assim, quando saiu o papel, saiu uma capinha daquela tampinha do iogurte Itambé, sabor morango. E eu me lembrei que eu tomei aquele iogurte 1 mês antes da cirurgia. Significa dizer que com 37 dias de operado, aquele papel estava ali há mais de 2 meses. E aí eu tirei da tomada, geladeira, com as costas empurrei, chão todo brilhoso. Debaixo da geladeira estava cinza. Achei a moeda, mas descobri que aquela cozinha, a aparência dela era de brilho, mas debaixo da geladeira estava cinza. Para não falar para você como é que estava debaixo do fogão. Deus me deu essa palavra aqui hoje para alguém, porque o interesse de Deus hoje aqui é te ajudar a remover a geladeira do lugar. Precisam ser removidos algumas coisas para que a sujeira seja tirada e a dracma seja encontrada. Eu termino essa palavra, essa reflexão, dizendo para você, eu não sei qual foi a dracma, quais foram as suas perdas ao longo dessa trajetória, mas o Espírito Santo vai te ajudar a iluminar a casa, varrer a casa e encontrar o tesouro perdido. Há pessoas aqui hoje que eu quero profetizar, não sou profeta, mas estou profeta nesse momento, que será ainda este ano, o ano da restituição de Deus na sua vida. Só quem acredita em milagres aqui, eu quero convidá-los a estarem de pé, por gentileza. Eu eu quero, com a aquiescência do nosso bispo, convidar você que ainda não teve um encontro com Jesus, você que está aqui nesta noite, mas gostaria que Ele limpasse debaixo da geladeira e tirasse todos esses lixos que foram acumulados ao longo da vida, que intoxicaram a sua vida. E eu quero perguntar onde tem alguém, a primeira pessoa, que gostaria de entregar a sua vida a Jesus Cristo nesta noite. E eu peço à igreja que esteja em oração, para que cadeias sejam quebradas. Talvez haja alguém aqui no nosso meio
que precisa voltar à casa do Pai nesta noite, porque esta é uma noite de perdão, é uma noite de restauração, é uma noite de reencontros. Alguém nesta noite está vindo ali uma primeira pessoa, onde está a segunda pessoa que gostaria não de mudar de religião. Eu não estou te convidando para mudar de religião, eu estou te convidando para ter um encontro com o Senhor Jesus, o que salva, o que liberta, o que transforma, o que abençoa, o que ajuda. Você pode estar numa igreja com 10.000 crentes, que sejam crentes de verdade. Você não vai encontrar nenhum que se arrependeu de ter entregado a sua vida a Jesus. Você vai encontrar gente dizendo: eu me arrependo porque não encontrei Ele antes. Está a segunda pessoa, onde está a terceira pessoa. Um rapaz, uma moça, um senhor, uma senhora que gostaria de entregar a sua vida a Jesus de Nazaré. Essa é uma noite de salvação. Eu só quero lembrar você que está tendo festa no céu. Está tendo festa no céu por causa dessas pessoas que estão se rendendo a Cristo. Alguém nessa noite? Alguém mais? Glória a Deus. Nós vamos orar por elas. E se o bispo permitir, eu quero também aproveitar esse momento de oração e convidar você que é crente, que gostaria que Jesus, que é o restituidor da vida, o restituidor das causas perdidas, o Jesus que limpa por debaixo da geladeira, eu gostaria de convidar você para estar aqui. Nós vamos estar orando juntos. Talvez você precise que Deus restitua alguma coisa na sua empresa, na sua vida profissional, na sua vida familiar, mas além disso, mais importante, que restitua algo dentro de você que foi quebrado, que foi levado, que foi tomado, que foi perdido. Mas Ele está aqui nesta noite. Se você quiser, está aberta a oportunidade. E não é constrangedor nem vergonhoso de você vir ser ministrado, de você receber a oração, porque Deus ainda faz milagres. Inclusive no domingo, no culto público, Ele faz milagres. Eu estou com uma palavra profética para você aqui nesta noite. Muitas coisas serão mudadas. Eu creio no que eu estou falando. Eu acredito no que eu estou falando. Aleluia. Vou esperar 2 minutinhos.